Olá, pessoal. Vou fazer uma gravação aqui um pouco improvisada, rapidamente aqui, para vocês terem esse material quanto antes, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é fazer a mesma atividade que a gente fez com a planilha, né, anteriormente, só que em vez de ser um dia só, ou 1 ou 2 dias, como a gente trabalhou, nós vamos trabalhar com uma semana inteira e vamos fazer os cálculos diários, de médias, etc., tá? Para depois, então, gerar o gráfico a partir desses valores. Então, vou fazer rapidamente aqui, para vocês terem isso registrado. Tá? Então, vou apresentar aqui a tela. Ok? Então, vocês estão vendo aqui agora já a tela do IMET aberta, né? Já está na parte ali das estações automáticas, só para ser mais rápido. Vou abrir aqui os dados da estação aqui de Florianópolis. Né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma semana aqui. Vou pegar aqui do dia 27 ao dia 2. 27, que é uma segunda-feira. 7 de 2020 ao dia 2 de 8 de 2020. A verdade é isso, de uma segunda-feira até domingo, uma semana inteira. Vou botar aqui o número 2646. Ok. Aqui então estão os dados da estação Florianópolis da semana inteira. Vejo que são bastante, né? Muitos dados, porque é por hora. Vou clicar aqui no download. Para a gente selecionar tudo, como é que é mesmo? Ctrl A. Né? E para copiar esses valores para colar depois lá no editor, Ctrl C. Então, Ctrl A, Ctrl C. Abrir aqui o editor de texto, pode ser no bloco de notas, no Windows, né? E aqui Ctrl V. Pronto, está passado para o editor de texto, é só salvar, né? Então aqui a gente vai salvar, como por exemplo, Florianópolis, do dia 27 de 7 de 2020 a 2 de 8 de 2020.csv. Isso aqui eu optei, né, em colocar a cidade, a data de início e a data de fim. Vamos colocar aqui na pasta documentos. Salvou, pronto, está lá. Só fechar aqui, ir lá na pasta documentos e abrir o arquivo, então, né, que é esse aqui, ó, 27 de 7 a 2 de 8. Vamos abrir com o LibreOffice Calc. Estou fazendo rápido porque essa parte aqui vocês já conhecem, né? Só repetindo aqui para vocês verem novamente. Né? Abre essa tela aqui. Vamos colocar aqui a parte da data. Padrão dia, mês e ano, como está aqui, ó, dia, mês e ano. E daqui para frente, daqui até o último aqui, apertando o Shift, que ele marca todos, Shift e pressionando o mouse, marco todos esses dados aqui, vão colocar como inglês americano, para ele trocar o ponto pela vírgula. Ok? Então está aqui feita a importação. Pronto. Né? Estão todos os dados aqui. Aqui a data, né? Está reduzido o tamanho, então vou aumentar um pouquinho aqui para poder caber a data ali. Tá? Então vamos ver o seguinte. Como são muitos dias, vejam aqui, ó, né? Dia 27 de 7, vai indo até o dia 2 de 8, e a gente vai ter que fazer cálculos por dia, então o melhor é a gente diferenciar cada dia. Como é que a gente faz isso? Vou marcar aqui ó, as linhas do dia 27 até aqui. Vou mudar de cor. Botar aqui o fundo, né, a cor do plano de fundo aqui como um cinza aqui, ó, esse cinza claro 3, por exemplo. Daí ficou cinza aqui, ó, tá vendo? O dia 28 deixa branco, o dia 29 agora eu vou botar cinza também. Então, vamos marcar aqui. Dia 29
cinza também. 30 deixa branco, 31 cinza, 31 cinza, o dia 1º deixa branco e o dia 2, então, cinza. Pronto, assim fica fácil de identificar quando a gente, por exemplo, puxar aqui para o lado, né, e eu não conseguir mais ver a data lá. Eu vou saber quando que começa cada um dos dias, ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, como a gente quer fazer por uma análise semanal, então é importante a gente ter os dados sistematizados diariamente. Por exemplo, é importante a gente ter a temperatura máxima do dia. Como é que eu vou saber a temperatura máxima do dia? Como eu tenho aqui as temperaturas máximas de cada hora, qual é a temperatura máxima do dia? Desse dia aqui. É o máximo valor desses aqui. Então, no caso aqui, vai ser 21,5 aqui, né? Nesse horário aqui das 19 horas, aqui, né? 19 horas UTC, sempre lembrando isso, né? Tá? Então, esse aqui ó, é a máxima. Só que eu não vou ficar procurando, né, desse jeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para sistemar, então aqui a temperatura máxima, eu vou clicar com o botão da direita, bem aqui em cima, depois de abrir, de marcar a coluna, e vai aparecer esse quadrinho de opções, eu vou botar inserir coluna à direita. Então eu inseri mais uma coluna aqui. O que eu vou fazer aqui? Aqui no primeiro, eu vou colocar o cálculo do máximo do dia, né? Máximo valor das temperaturas máximas. Como é que faz o cálculo mesmo? Sempre começando com igual. Então boto igual. Como é que é o máximo? Escreve a palavra máximo. Máximo, abre parênteses, e aí eu vou marcar aqui, ó, o que eu quero para esse máximo. Eu quero esses valores aqui das temperaturas máximas. Marquei todos eles ali e vou dar Enter. Pronto. Ó, ó. Ó, 21,5. Ctrl C. O início de cada uma dessas colunas aqui. Ele já vai pegar os valores ali adjacentes. Então, Ctrl V. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o máximo de E26 a E49, que é justamente essa parte aqui, tá? Ó. Veja que como eu só copiei aqui também, Ctrl V, ó, aqui também, Ctrl V, aqui também, Ctrl V, também, e por último aqui. Então, eu calculei o máximo, temperatura máxima, de cada um dos dias, tá ali, todos eles calculados. Posso pegar a temperatura mínima, né? Então eu vou clicar aqui na temperatura e vou clicar com o botão de direita e abrir também uma coluna aqui no lado. Inserir uma coluna direita. Vamos lá de novo. Então aqui vai ser igual a mínimo de, abre parênteses, e aí eu marco os valores aqui, desse dia 27 aqui. Enter, está lá. Então o menor valor desses aqui foi 16,4. Então, a máxima desse dia foi 21,5 e a mínima foi 16,4. Vamos copiar também, Ctrl C. Aqui, ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Pronto. Copiei para todos os dias. Certo? Ó, vejam que aqui teve uma mínima de 6 graus em Florianópolis, hein? Tá? Isso na semana passada. Vamos pegar só mais uma coluna dessa, que normalmente a gente utiliza, que é, por exemplo, a precipitação. Então, vamos lá na precipitação, lá na última coluna, e vejo que é importante a gente saber quanto que choveu por dia. Então, como ele calcula por hora aqui, o que a gente tem que fazer é somar o valor da precipitação
total aqui. Então vamos botar aqui, ó, igual, soma, vamos abrir aqui e vamos marcar, então, a soma da precipitação desse dia. Claro que como tudo era zero aqui, fica zero, né? Vamos colocar aqui, daqui Ctrl C, e vamos copiar para cá, Ctrl V, ó, veja que aqui já deu a soma 8,6, ele somou tudo aquilo ali. Ctrl V, ó, já deu também 5,6 ali. Ctrl V, aqui não choveu, ó. Ctrl V, aqui já teve 1 milímetro. Ctrl V, Ctrl V e pronto, né? Então calculei, né? Fiz todas as somas ali da chuva. Vamos botar alguma coisa também aqui no rótulo, né? Então vou botar aqui, ó. Aqui é a máxima. Vou botar assim, ó. Temp max. Minúsculo aqui. Aqui vamos botar precipitação total. Pronto. Já fizemos tudo ali. Bom, como a gente vai usar agora esses valores aqui, não mais esse monte de valores, então nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar só esses valores lá para uma outra, né? Criar uma nova tabela ali. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos clicar nessa coluna da data, que interessa para a gente. Na coluna, eu aperto a tecla Ctrl aqui e clico aqui na coluna Temp Max. Na coluna Temp Min. E aqui na coluna Prec Total. Vou dar Ctrl C para copiar essas colunas todas. Clicar aqui embaixo no mais para abrir uma nova aba. E aqui na primeira espaço eu vou dar o Ctrl V para copiar. Ó, vejam que ele copiou né, todos aqueles valores como estavam ali. Tá? Esses coloridos aí é porque era aquilo que a gente tinha feito. Né? Agora vamos fazer o seguinte, não interessa esses valores aqui em branco, então vamos apagar essas linhas. Ó. Vamos apagar essas linhas daqui até aqui. É só marcar, clicar com a direita e excluir linhas. Ó. Vamos apagar essas aqui. Clico com a direita, excluir linhas. Vamos apagar essas aqui. Clica com a direita, excluir linhas. Vamos apagar esses aqui. Clica com a direita, excluir linhas. Vamos apagar esse daqui. Excluir linhas. Vamos apagar esse aqui. Excluir linhas. E por último, então, apagar esses aqui. Excluir linhas. Pronto. Veja que agora ficou as datas aqui, ó, 27, 31, 1 e 2. E os valores de temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação total. Pronto. Ficou, então, organizado agora esse quadrinho com os valores sistematizados por dia, tá? Agora, a partir daqui, eu posso fazer os gráficos, né? Então, por exemplo, se eu quiser um gráfico da temperatura máxima e mínima, botar os dois no mesmo gráfico. Então, eu marco aqui a coluna da data, ou se eu quiser, simplesmente marco assim, né? Mas aqui, como não tem nenhum outro valor, não tem nada, posso marcar a coluna toda. Data, daí apertando o Ctrl, eu clico aqui na temperatura máxima e na temperatura mínima. Então, vou fazer um gráfico com as duas variáveis. Data vai ser a nossa variável do eixo X, temperatura máxima e temperatura mínima no eixo Y. Tá? Então, vamos botar lá gráfico. Bom, vamos fazer um gráfico de linha aqui. De linha com esses pontinhos aqui para identificar cada dia, né? Tá ok? Próximo. Ó, vejo aqui que até já está marcado a primeira coluna como rótulo. Isso aqui é importante, tá? Se não tiver essa primeira coluna como rótulo, a data vai aparecer como uma variável e não como eixo X. Então, deixar aqui, primeira coluna como rótulo, e então, ir fazendo as outras coisas, né? Ó, vejo que a temperatura máxima e mínima já vai aparecer
já vai aparecer como rótulo ali na legenda, né? Porque já está lá em cima, né? Temperatura máxima e mínima, a gente já deixou pronto, tá? E aqui os títulos, então, né? Podemos botar aqui, ó. Temperaturas máximas e mínimas. Vamos botar aqui as datas, né? 27/7/2020 a 2/8/2020. Eixo X, quem é? É as datas, né? Data. Eixo Y, eu não preciso ter um eixo secundário, porque a temperatura máxima e mínima usa a mesma unidade, né? A mesma escala. Então não precisa criar um eixo no lado esquerdo e outro no lado direito. Então basta botar aqui o eixo Y como sendo a temperatura. A gente bota aqui em graus Celsius, né? Que é sempre importante botar qual é a unidade. Pronto, né? Tem aqui a legenda, esse caso tem que ter, porque são duas variáveis, e então concluímos o gráfico. E aqui está o gráfico, né? Então vejam que aqui tem a temperatura, pequena, né? Teve uma diferença entre a máxima e mínima muito pequena, né? Talvez um dia nublado, alguma coisa assim, que não houve muita variação de temperatura. Já no dia 30 aqui, né, teve uma temperatura mínima aqui de 6 graus, né, e aqui a máxima chegou aí a quase 17, 18 graus, né? Então uma amplitude térmica muito grande, provavelmente um dia de sol, né? Normalmente isso acontece, mas um dia com uma massa de ar frio, né? Então tem aqui esse gráfico, tá ok? Vamos dar uma afastada nele aqui, botar ele um pouquinho mais para cá. Tá? Agora vamos fazer um outro gráfico de barras aqui, pegando só a precipitação, né? Então vou pegar aqui a coluna da data, a coluna da precipitação, né? Sempre apertando Ctrl, né? Quando eu clicar na coluna, e aí fazer o gráfico, então, no caso aqui de colunas mesmo, né? Tá ok? Já deixa assim. Ó, primeira coluna como rótulo, para poder ficar a data no eixo X, né? E já está lá, ó, precipitação total. Aí podemos botar as datas aqui, né? 27/7/2020 a 2/8/2020. O eixo X, data. O eixo Y, precipitação em milímetros, né? Importante colocar isso aqui também. Como é só uma variável, não precisa exibir a legenda. Então a gente tira a legenda aqui e tá ok. Tá aí, né? Então nós temos um gráfico aqui da precipitação em barras, né? Ou colunas. Então dá para ver claramente aqui que no dia 28 teve uma grande quantidade, uma precipitação bastante grande. Dia 29 já uma precipitação menor, né? E no dia 31 teve uma pequena precipitação aqui, né? Tá? Então vamos deslocar esse gráfico aqui também. Por exemplo, vamos botar um embaixo do outro aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui que um pouquinho mais para o lado aqui. Né, ó. Esse gráfico ele é um pouco maior porque aqui tem legenda, né? Mas se eu quiser, é só diminuir ele aqui, que ele já fica basicamente do tamanho do outro aqui, né? Botar um exatamente embaixo do outro aqui, ó. Fazer uma comparação, né? Então, por exemplo, o que aconteceu? Ó? Esses 2 dias que choveu, a amplitude térmica foi pequena. Já esse dia que teve sol, não teve chuva aqui, a amplitude térmica foi bastante grande, né? Tá ok? Então, isso aí é para mostrar como trabalhar com as variáveis na forma semanal, né? E desenvolver os gráficos a partir daí, tá ok? Não esqueçam de salvar, né, no final, e quando salvar aqui, não esqueçam que é no formato ODF, né? Se vocês salvassem como CSV, vocês vão perder tudo que vocês fizeram, fica só com os dados,
perde em gráfico, perde tudo. Então tem que ser formato ODF. Ele vai mostrar aqui, Florianópolis, né? Pode botar a mesma coisa, ou se quiser pode botar aqui no lado, ó, calc, só para ele saber, né, que esse aqui é o da planilha, né? Tá? Porque no Windows, principalmente, ele esconde a extensão. Então é bom botar ali uma identificação para saber que esse é a planilha pronta. E salvar. Pronto. Finalizado aqui, então, essa nossa parte. Ok? Então era isso, pessoal, né? Só para vocês terem uma ideia de como fazer. E na próxima aula, então, que vai ser agora na quinta-feira, a gente conversa um pouco sobre isso. Tá certo? Um abraço, então, e até mais, pessoal.